vem retomando a perspectiva de um passado recente e como os brasileiros estão buscando uma saída para a sobrevivência de sua própria vida. Hoje, no IFRN Repórter. Os dados mais recentes trazem alguma evolução no emprego e também uma esperança para os brasileiros. No último trimestre, terminado em julho de 2019, a taxa dessa desocupação deu uma leve caída de 12,5% para 11,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com aproximadamente 609 mil pessoas desocupadas. Só que ainda assim, isso se torna uma coisa muito precária, porque o Brasil ainda tem em torno de 13 milhões de pessoas buscando trabalho. E isso vai gerando que as pessoas aceitem formas de trabalho muito precárias. E isso bateu um recorde chegando a 12 milhões de pessoas sem carteira assinada no trabalho privado. Isso, em relação ao ano de 2013, foi um aumento de quase 4%. E também houve um recorde de pessoas trabalhando por conta própria, no trabalho autônomo, batendo 24 milhões de pessoas. Já para o mês de agosto, os primeiros resultados que foram revelados foram bastante positivos. Segundo o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados no último dia 25, o saldo de empregos com carteira assinada no mês foi de quase 122 mil, o que foi um dos melhores resultados para o mês durante muitos anos. E no acumulado do ano, o saldo é de 593 mil trabalhos com carteira assinada. E a pergunta que vem é: o desemprego é para todos os brasileiros ou o desemprego é selecionado? Isto nos toma a questão de que o desemprego no Brasil tem idade, gênero e cor. O desemprego está nas taxas maiores para os jovens, para as mulheres e para os negros. No recorte por gênero, dos 12 milhões de desempregados no Brasil, 51% são mulheres e 49% são homens. Ao longo de nossa reportagem, nós vamos ver casos como esse de trabalhos autônomos e de pessoas que não têm um trabalho assalariado. Para entender como esse problema surgiu, nós precisamos voltar à primeira Revolução Industrial, onde lá aconteceu a inserção de tecnologias que passaram a substituir a mão de obra humana. Com a Revolução Técnico-Científica e Informacional e o crescimento da globalização no mundo, além da integração de grupos de empresas, está acontecendo um fenômeno chamado desemprego estrutural, onde as empresas reduzem o seu número de funcionários e acabam diminuindo os gastos e aumentando a competitividade no mercado de trabalho. Dados apresentadas, houveram alterações nesse contexto, principalmente na década de 90, quando houve a terceirização da mão de obra de parte das empresas. E outra maneira que eles encontraram para diminuir a contratação de novos empregados foi a utilização de horas extras das pessoas que já são contratadas na empresa. Diante da dificuldade da economia brasileira em geração de emprego, o trabalho autônomo vem sendo uma alternativa para combater o desemprego no Brasil. Os trabalhadores autônomos no país chegaram a 24 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio deste ano. Oi, gente, hoje estamos aqui para entrevistar a Lucineide, mais conhecida como Neidinha Taboca, e é uma costureira aqui do município de São Vicente, e ela vai falar um pouco da sua história. Lucineide, eu quero saber de você, como era a sua vida antes de você aprender a costurar, como você se mantinha e se você tinha dificuldade por falta de emprego. Olha, a minha vida antes de eu aprender a costurar era o seguinte, mesmo porque eu comecei a trabalhar com costura aos 16 anos. Então, quer dizer, aos 12 anos eu já ganhava pouco, mas ganhava. Tinha minha renda. Já dava para mim me manter. Comprar roupas, calçados, o que era necessário para uma jovem, né? Minha família era de família humilde, muito humilde, e a minha mãe tinha 7 filhos e todos aprenderam a se virar muito cedo. Em momento algum eu encontrei dificuldade na minha profissão. Desde os meus 16 anos, quando eu aprendi a costurar através da minha mãe, observando ela dar cursos de corte e costura, ela trabalhando em casa, aí eu já comecei a minha vida como costureira. Já me mantinha como costureira. Depois de casada, eu mantinha a minha casa através da costura. Construí a minha casa através da costura.
E até hoje, tudo que eu possuo e tenho foi através do meu trabalho, da minha profissão. O que você acha a respeito sobre as 3 fábricas que hoje pertencem ao município de São Vicente, que você mora? Se deu oportunidade de emprego a várias pessoas aqui do município, o que você acha sobre isso? Essas fábricas que chegaram aqui ao nosso município foram muito vantajosas, porque aqui no nosso município, quem não tem um emprego municipal, estadual, quem não tem seu próprio comércio, vivia na pobreza, ou seja, tinha pouco dinheiro para se manter, e agora com as fábricas não, porque abrangeu o mercado de trabalho para quem não tinha o seu primeiro emprego. A maioria das pessoas que trabalham nessas fábricas foram do seu primeiro emprego e assim continua. É muito vantajoso para a nossa cidade, principalmente para o comércio. Mas será esse tipo de trabalho uma maneira consistente para superar o desemprego? A análise dos trabalhadores autônomos, em 2016, revelou que a maioria é homem, possui mais de 40 anos e 59% não contribuiu para a Previdência Social. Em relação à renda, os trabalhadores autônomos possuem uma renda inferior aos assalariados. Além disso, a queda nos rendimentos dos trabalhadores autônomos foi mais intensa do que a redução dos salários nos últimos anos de crise. Uma alternativa que parece ser a superação do desemprego está ampliando a precarização do mercado de trabalho. Esperar que milhões de trabalhadores sejam responsáveis pela sua própria geração de renda retrata ainda mais a incapacidade dos formuladores de políticas públicas. Nós estamos aqui com o jovem Anderson, que é dono aqui do estabelecimento Atlas Eletrônicos, e a gente vai falar um pouco com ele sobre desemprego. Primeiro, eu vou perguntar a ele o que ele acha do cenário de desemprego aqui na cidade de Florânia. O desemprego aqui em Florânia é muito grande. Falta muito investimento ainda da população, dos mais ricos, para implementar empresas, indústria, para ter emprego, mais emprego para a população. Anderson, antes do seu trabalho aqui, quanto tempo você passou desempregado? Não passei nenhum tempo desempregado. Depois que eu fiquei maior, eu já comecei a trabalhar no mercadinho que a gente faz. Depois que eu saí de lá, já montei o meu negócio. Para você, o mercado de trabalho feminino é limitante ou você acha que é igualitário? O mercado de trabalho está aberto tanto para um gênero quanto para o outro? Tem muita pouca coisa que introduz mulheres. A maioria é feita por homens mesmo. Gostaria de saber se alguém conhece uma pessoa cuidadora ou técnica de enfermagem com experiência para cuidar de uma pessoa com sonda nanoenteral. Gostaria que fosse alta e magra. Editor de vídeo sendo contratado por R$120 mensais. Os horários que são exigidos são assim também uma coisa absurda. Essa página no Facebook reúne milhares de publicações que denunciam ofertas de emprego abusivas. Os trabalhadores muitas vezes se veem sem saída quando não tem oferta no mercado de trabalho e precisam se submeter a jornadas abusivas e a salários baixíssimos, muitas vezes sendo até considerado trabalho escravo. A falta de trabalho atinge diretamente o Estado, o trabalhador e sua família, mas sobretudo o trabalhador e sua família. Ao se ver em uma situação de desemprego, a pessoa se sente totalmente inútil e com baixa autoestima, o que desencadeia processos psicológicos como a depressão, afetando toda a qualidade de vida daqueles que o rodeiam. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Uma alternativa que parece ser... Uma alternativa que parece ser a superação... Esqueci de novo. Uma alternativa que parece ser... Não, vai. Nós vamos falar agora com o jovem Anderson, que é dono aqui do estabelecimento do Atlas. Não, peraí. Ô, pai, para! Fica aqui. Vai. Eu esqueci.
Aí você não vai parar, não. Uma alternativa que parece